Eu já vou acolher os nossos comentaristas, time da O Dia TV, que tem feito bonito aqui no nosso jornalismo piauiense, Edna Maciel. Boa tarde. Boa tarde, Lívia, Eliezer, João Magalhães e a vocês que nos assistem. Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja bem-vindo você também. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, queridos telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães também veio. João, boa tarde para você, seja bem-vindo. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente começa analisando, olhando para o que está sendo discutido na política pelo interior do Estado. O prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, do PP, avaliou o surgimento do nome dele nas pesquisas de intenção de voto para o Senado. Ele também respondeu a críticas de que abandonou Floriano para viajar pelo Estado fazendo campanha política. O Piauí passa de forma muito recente, nós estamos apenas 2 meses com uma pré-candidatura, a conhecer de fato o nosso nome e uma grande parte do Piauí ainda não conhece essa pré-candidatura. Nós estamos começando, é uma construção e, ao contrário, eu estou muito motivado porque para o primeiro momento de avaliação, eu acho que na minha avaliação é positiva, já está aí praticamente 15% diante da pesquisa Opinar, isso dá uma motivação, um gás, porque a política ela é construção, ninguém é candidato a si próprio. Nós estamos dentro de um time que é um time forte, liderado pelo nosso ministro senador Ciro Nogueira, que está presente nos 224 municípios, quer seja na liderança de prefeito, de vereadores ou de outras lideranças nos municípios. Tem um grupo aí muito forte com esse sentimento municipalista, então estou motivado. Estamos presentes em Floriano, nos ausentamos, principalmente nos finais de semana ou em momentos como esse que aqui estamos. Mas colocar claro que a gestão ela não é feita por uma pessoa, não é apenas o prefeito que comanda, ele é o coordenador, o articulador. Nós temos uma grande equipe, nós estamos num 4º mandato de prefeito. Nós temos lá um comitê gestor de resultado, que acompanha desde o planejamento, a execução e a avaliação da gestão, que é presidido pelo nosso vice-prefeito, que ele está presente integralmente à nossa gestão. Então não é necessário que o prefeito esteja ali em todos os locais, em todos os momentos, mas que ele esteja coordenando uma equipe que tem toda uma capacidade de fazer, porque já vem fazendo história na cidade de Floriano. Tá aí então, o João Magalhães convenceu? Olha, Lívio, interessante as falas do prefeito Joel Rodrigues, porque de fato, em uma coisa ele tem razão. O prefeito, obviamente, não precisa estar 24 horas por dia no município para administrar a cidade. Como ele fala, existe lá toda uma equipe de secretários que pode muito bem ser comandada por ele e, claro, o prefeito tem o direito de 2 dias por semana, obviamente, cuidar de uma agenda pessoal, que nesse caso está sendo uma agenda política, já que ele é pré-candidato ao Senado. É um desafio que ele vai ter que levar aí pelo menos até o mês de março, quando há o tempo hábil ali para se desvincular da prefeitura para concorrer, de fato, às eleições em outubro. Então, eu acredito que o prefeito Joel Rodrigues, pelo menos, treinou bem a resposta. De fato, como prefeito, ele tem toda a responsabilidade por gerir o município, mas não precisa, não é obrigado a estar 24 horas por dia, 7 dias por semana no município, pode muito bem dedicar uma parte da sua agenda como prefeito para gerir a cidade. Tem lá a sua equipe de secretários, o comitê gestor, que já está sendo liderado pelo vice-prefeito e tem todo o direito de, em determinados momentos, também cuidar de uma agenda pessoal, que nesse caso é a política. E aí, lembra bem, eu acredito que a gente até precisa comparar um pouco, né, Lívio? Porque o prefeito Joel Rodrigues, mesmo que em alguns momentos à distância, consegue governar Floriano. Aqui em Teresina a gente tem um prefeito que fica 24 horas por dia na cidade e mesmo assim não consegue administrar bem o município. É só para efeito de comparação, para deixar claro que a gestão pública tem disso e claro, a responsabilidade pelos resultados é de toda uma equipe onde o prefeito é obrigado a comandar, a coordenar, a dar as orientações. Mas se ele confiar na sua equipe, claro que o serviço vai ser bem executado apenas com esse comando, com essa coordenação e, claro, ele está participando do planejamento, do acompanhamento da execução dos trabalhos. Tá vendo aí como ele é, né, Eliezer Rodrigues? Não perde a oportunidade. Precisava, João, esse ataque à Prefeitura de Teresina. Uma gestão exemplar, uma gestão que nos... Não, peraí, não estou falando, a gente está falando mesma administração, não. Muito bem lembrado, seu trabalho é falar a verdade e obrigado pela comparação. Eliezer,
decidiu, na realidade, ele decorou bem as falas ou você realmente sente um teor de que realmente ele já começa a pegar gosto por essa campanha de 2022, começa realmente a acreditar que é possível uma eleição para o Senado? Bom, Lívio, toda personalidade pública, especialmente gestores, detentores de mandato eletivo, sabem que cada ato é medido pela população, está sendo observado, é acompanhado pela imprensa, pelos órgãos fiscalizadores, enfim, é preciso pensar muito bem no que se faz, em cada passo que se dá. Então aí o prefeito Joel Rodrigues, como pré-candidato a senador, está sim cumprindo uma agenda extensa em diversos outros municípios do Piauí e, sabiamente, lembrou que em algum momento seria cobrado, né, por essa postura que tem assumido de estar presente em muitas viagens pelo interior do estado do Piauí. Aí ele deu essa resposta, que não governa sozinho, que tem uma equipe, que o vice-prefeito está interinamente, mas assim, o que causa estranheza, primeiramente, antes desse ritmo intenso de viagens do prefeito, é essa disposição em se distanciar, em renunciar ao cargo de prefeito para disputar uma eleição que, caso ele perca, ele não vai ter a chance de voltar para o comando da prefeitura, pelo menos nesse mandato não. Então, assim, isso causa uma certa intriga na população, porque a eleição foi disputada ano passado, a eleição municipal. Floriano está entre as 5 maiores cidades do Piauí, em termos de população, economia, enfim. Aí o prefeito toma uma decisão como essa, é no mínimo intrigante. E as pessoas passam a observar mais, a cobrar, a tentar entender o que está acontecendo, mas assim, a legislação preconiza também que cargos do executivo exigem uma dedicação integral. Por exemplo, um vereador do interior, ele pode ter outras funções, até em outras cidades, não há necessariamente um impedimento a isso. Agora, um prefeito não. O prefeito ele precisa ter não só o domicílio, mas uma rotina dedicada à cidade, àquele município. E aí esses fatores estão pesando contra a imagem do prefeito Joel. Mas ele está aí, engajado, motivado, realmente acreditando que vai estar de uma forma competitiva na disputa, que tem chances reais de vencer adversários, como o governador Wellington Dias, nessa disputa para o Senado. É o tempo que vai dizer, né? O resultado de uma provável eleição, se forem mesmo candidatos aí, esses nomes que estão postos, é que vai dizer se valeu a pena ou não, se foi acertado ou não agir dessa maneira. Edna Maciel, como você analisa essa situação em Floriano? Eu acho que a empolgação que a gente vê aí do prefeito Joel, a motivação dele, a referência que ele faz ao líder, né, ao ministro da Casa Civil, à frente aí, acho que dando esse impulso, dando esse gás para ele, dá para a gente entender. O que não dá realmente, para mim entender pelo menos, é porque o prefeito pode simplesmente, eu não diria abandonar não, mas fazer essa opção sem saber realmente, ou não posso nem dizer sem saber, mas apostando, como nós estamos vendo nesse futuro, que eu acho ainda incerto, ainda creio que falta bastante tempo. Ele está apostando todas as suas fichas, deve ter seus motivos, deve também estar agindo estrategicamente, confia e, como você disse, tem um discurso muito afinado em relação à confiança que tem e deve confiar, né, nos seus pares, nos outros gestores, no seu vice, enfim, ele está confiando na administração que ele tem. Agora, assim, muito me estranha mesmo, porque a questão é meramente política, é o interesse político. Ele quer se candidatar, se vê como um bom nome, foi convencido disso. É uma questão até da gente ver que ele não tem só empolgação, tem confiança também, deve ter seus motivos. Então, está traçando o seu caminho e a gente vai ficar observando realmente para ver a trajetória dele e para ver o que ele vai fazer, o que ele vai apresentar para realmente concorrer a essa vaga tão disputada e fazer o que ele fez, né? Tomar a decisão que ele tomou de se candidatar ao Senado. Vamos acompanhar. Confiança demais, principalmente considerando quem deve ser o principal opositor dele em 2022, o governador Wellington Dias, que por mais que existem pessoas que não gostam, que criticam, mas é um nome muito forte da política piauiense.
Já que estamos falando aqui da oposição, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, falou sobre as candidaturas de oposição que estariam crescendo, enquanto o candidato do Estado continua estacionado. Afirmou também que mais partidos podem sair da base do governo. Faz parte, né? Nós nunca tivemos um grupo político tão forte em oposição, né? Você já ter 150 prefeitos na oposição e isso tendendo a aumentar, né? Um candidato ainda que não se consolidou do governo, apesar de uma máquina fantástica. Então, existe um sentimento de mudança no Estado. E isso, cada dia que passa, cada dia que o mandato do governador está diminui mais, isso vai se fortalecer ainda mais, né? Porque as pessoas vão perdendo o medo de fazer a oposição. E isso vai se consolidar. É uma demonstração que o governador não é imbatível, né? Apesar de 20 anos mandando no Piauí, as pessoas, Joel começou com, a primeira pesquisa ele tinha 5, agora foi para 10, agora já tem a pesquisa com 15, e o governador caindo. Então, eu sou contra ter vários candidatos, né? Eu acho que o palanque da oposição tem que ter um candidato forte, e o Joel está se consolidando como esse candidato. Independente de partido, nós temos que ver quem é que representa esse sentimento de mudança, né? Eu acho que essa questão partidária, nós vamos estar com os partidos aliados, nós temos um bloco de oposição muito sólido, outros partidos, vocês anotem, irão sair da base do governo para vir para a oposição e está se consolidando independente dessa questão partidária. João Magalhães. Discurso forte, né, do ministro Ciro Nogueira, empolgado, como tem que ser, ele é o principal líder da oposição. Cabe a ele também essa responsabilidade de motivar os aliados, aqueles que os seguem. Interessante também quando ele disse que alguns partidos que hoje estão no governo podem migrar para a oposição. Eu acredito que ele leva em consideração o fato do próprio governador Wellington Dias já trabalhar com aquela estratégia de diminuir, né, de reduzir a quantidade de partidos para lançar candidatos a deputado estadual e deputado federal, naquela estratégia para alcançar mais espaços no parlamento. Com isso, um ou outro partido não tem jeito, deve ficar insatisfeito, e aí o caminho de quem está insatisfeito no governo é realmente procurar a oposição, a não ser que seja, por exemplo, o PL, que a gente sabe, a gente acompanhou ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, toda a história envolvendo o partido. É um partido que é a sigla do presidente Jair Bolsonaro, não fica do lado do Wellington Dias no Piauí, por uma questão natural do próprio cenário político piauiense e também o nacional. Agora, só pontuar ainda, Lívia, em relação à questão do ex-prefeito de Floriano, né, Joel Rodrigues. Prefeito ainda, rapaz. Exatamente, do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, que o ministro Ciro Nogueira comentou, e claro, realmente há muitos comentários no que diz respeito, né, como é que alguém renuncia a um mandato, ou deve renunciar a um mandato de prefeito, faltando cerca de 2 anos e 9 meses de gestão para o fim do mandato, principalmente numa cidade importante como é Floriano, uma das maiores do Piauí. Mas é bom lembrar a carreira política de Joel Rodrigues, né? Assim como outros líderes, e aí a gente pode citar Firmino Filho, aqui em Teresina, o Wellington Dias, governador do Piauí, eles foram gestores durante 2 mandatos, mas é impressionante que quando eles saíram do poder, já era aquela expectativa, já havia a expectativa de que eles vão voltar, né? Firmino Filho, quando saiu da prefeitura pela primeira vez, já havia um sentimento de que se ele quiser, ele deve voltar. O Wellington Dias, quando saiu do governo do estado em 2010, foi apenas dar um pulo lá no Senado e depois voltou para o Palácio de Karnak, assim como ocorre normalmente com gestores que são bem avaliados, né, nas suas gestões. E Joel Rodrigues também passou por isso. Foi prefeito de Floriano 2 vezes, saiu porque não podia se candidatar à reeleição, quando concorreu novamente, ganhou. Agora ele já está no 4º mandato, né? Já passou muito tempo à frente da prefeitura de Floriano, tem as suas apostas, como disse a Edna, deve ter a sua estratégia e imagina que politicamente é melhor para ele e para um novo desafio, já que no âmbito da política de Floriano ele já conseguiu tudo o que queria. Afinal de contas, ser prefeito 4 vezes de uma cidade como Floriano é algo realmente que pode dar-se como um ciclo, né, encerrado, assim como ocorreu, por exemplo, com o prefeito Firmino Filho em Teresina, com 4 mandatos, e com o Wellington Dias, 4 mandatos de governador do estado. Então eu acredito que é mais uma história de ciclo se fechando, porque de fato, quando você consegue ali concretizar aquele sonho, né, de um político, por exemplo, ser gestor da sua cidade durante 4 vezes, é hora provavelmente de fazer novas apostas e de tentar alcançar ou trilhar outros caminhos. E aí vale aquela lógica, né? Vou concorrer ao Senado a uma eleição majoritária. Se ganhar,
vou exercer um cargo majoritário do ponto de vista de toda a política estadual. Se eu perder, pelo menos já sou uma liderança que já tive a experiência de participar de um processo eleitoral e ter uma votação consolidada, ou seja, passo a ser uma liderança política de expressão, principalmente naquela região sul do estado, e não mais um político de Floriano. Eu acredito que esse é o pensamento do prefeito Joel Rodrigues. Aí a gente precisa parar para analisar o discurso dos nossos políticos brasileiros, porque quando se tem Wellington Dias à frente do Palácio de Karnak por quatro gestões, é um abuso. Quando se tem Joel à frente da Prefeitura Municipal de Floriano por 4 gestões, de certa forma, é um coroamento da carreira política dele. É o mesmo período de tempo, é praticamente a mesma situação quando nós tínhamos Firmino Filho. Este foi o sentimento que realmente motivou a saída do grupo político do PSDB à frente da prefeitura, mas de certa forma estamos diante da mesma situação. Políticos que são bem avaliados, políticos que realmente têm uma boa ligação, conexão com o eleitor piauiense, que de certa forma, não acredito que vai ser essa questão de sempre acusar, bater na tecla de uma gestão desgastada. Eu acredito que, se quer sim apostar em um discurso viável para 2022, que realmente se aposte nas melhorias, porque olhando para um, olhando para outro, tudo a mesma coisa. Muito tudo parecido, farinha né? do mesmo saco. Tudo igual. A história é a mesma, só muda o nome e o endereço. Então, você ficar... Eu queria que você entendesse realmente a minha situação. Você ficar olhando um político criticar o outro porque ele já está há 16 anos à frente do governo é hipocrisia. Eu acho hipocrisia. Tem que ser outro olhar, né? Com certeza, Ed. Na história deles é a mesma. É a manutenção do poder pelo poder. É estar sempre à frente e querer continuar à frente. Se eu posso sair, eu quero deixar alguém que vai me representar muito bem para quando eu puder voltar. Tchau. Preparar o caminho. Né, a política piauiense, é a política brasileira. Né? É bom lembrar que Geraldo Alckmin governou São Paulo 4 vezes. Podemos e fechar tantos os olhos outros, para né? isso, né? Nós não podemos, muito bem, Edna, fechar os olhos para essa realidade. Falou, criticou, está muito tempo no poder, por isso tem que sair. Cuidado com esse discurso. Olha o que nós colocamos na Prefeitura Municipal de Teresina com a desculpa de simplesmente tirar uma gestão que estava há muito tempo lá. Eu acho que a população se arrependeu, porque a gestão Pessoa é simplesmente desastrosa e foi eleita pelo simples desejo cego de se substituir e de se dar oportunidade para um aventureiro que estava chegando. E é essa a nossa realidade. Por isso que eu estou aqui para lhe alertar e abrir os seus olhinhos. Vamos nos atentar para a política. Ainda falando sobre política, só que desta vez na Câmara Municipal de Vereadores, a vereadora por Teresina, Poliana Rocha, do Partido Verde, avaliou as ações deste ano no parlamento, as ações dela. Ela também falou para a gente sobre o processo de empoderamento feminino e maior participação das mulheres na política. Foi um ano bem desafiador, mas que podemos executar o nosso trabalho com um pouco de dificuldade, mas com excelência, fazendo muitas audiências públicas, né, que favorecem a cidade de Teresina, elaborando projetos de lei, principalmente nessa pauta que hoje a gente visa mais importância, que é a pauta da mulher, e também trabalhando as questões das comunidades, as demandas da comunidade, buscando entendê-las e procurando solucioná-las. Então foi um ano bastante produtivo. Qual a importância desse evento de hoje, um seminário para estimular as mulheres a participarem da política? O principal objetivo desse seminário é trazer, né, esse tema para que as mulheres vejam com maior importância, porque o cenário da política, ele é um cenário propício para a atuação das mulheres. Nós somos inteligentes, nós somos pessoas que temos maior conhecimento e maior forma de desenvolver o nosso trabalho dentro das comunidades. Então, o PV, o Partido Verde, ele sempre busca fazer seminários como esses para estimular que as mulheres entrem na vida política.
importante as mulheres reconhecerem seu valor e participarem ativamente da política? Sim, com certeza. Nós sabemos que a nossa população ela é bem maior no número de mulheres e que essas mulheres são importantes dentro desse cenário político. Então, é necessário que elas se sintam estimuladas, que elas ocupem os lugares delas de direito. Então, isso é uma forma de mobilizar essas mulheres e de fazer com que elas se conscientizem que a política é, sim, um ambiente feminino. Tá, e ouvimos Poliana Rocha, acredito que a primeira declaração dela para este ano de 2021 é um outro exemplo, com o perdão da comparação, com o perdão da palavra, nada pessoal contra a parlamentar, mas ela não diz a que vem, ela tem uma atuação tão apagada lá na Câmara Municipal de Vereadores, que realmente quando a vimos é algo que bate aquela ânsia, né, Eliezer? Vou tentar conseguir falar alguma coisa com ela, vou tentar dar oportunidade para que ela possa se mostrar, apresentar para os eleitores dela, as bases dela, quais são os trabalhos dela na casa. Mas é outra parlamentar que, de certa forma, por mais que tente, ainda não consegue imprimir o seu nome na galeria de bons parlamentares, de bons vereadores da capital do estado do Piauí. Mesmo assim, continua, junto com o PV, a lutar pelo direito das mulheres. Eliezer Rodrigues. É isso. A vereadora Poliana Rocha tem essa característica de ser mais reservada, pouco se expõe à imprensa, o que não é uma regra entre os políticos, claro, especialmente em relação aos parlamentares. Pelo contrário, eles buscam sempre estar em evidência, querem sempre ter o seu nome e suas ações repercutidas na mídia, entre a população, nos espaços públicos de debate, enfim, mas a deputada Poliana, ela realmente é muito reservada. Poucas vezes ela dá alguma declaração, dá alguma entrevista. Nessa oportunidade, exatamente, estávamos em um evento bem programado, organizado pelo Partido Verde, ela se sentiu aí mais motivada a participar, deixar essa mensagem de incentivo à inclusão da mulher na política, e aí deu o seu recado, né? Procurou fazer um balanço das suas atividades em 2021 e reforçou essa mensagem da importância da participação feminina na política, né? Mas, em regra, tem um perfil mais reservado que dificulta para qualquer liderança política emplacar o seu nome, deixar a sua marca, porque a gente sabe que não basta fazer, não basta realizar. É preciso ficar muito claro, latente perante a população, quem fez, quem realizou, para assim um reconhecimento acontecer. Uma pena, o povo tem interesse em saber o que seus representantes andam fazendo por aí. Mas, Edna, abriu a boca, mas abriu a boca para falar algo importante: valorização e empoderamento da mulher na política. Só reiterar mesmo o que vocês falaram em relação à vereadora, e que nós gostaríamos, inclusive, de vê-la mais atuante, e eu creio que mesmo sendo reservada, como Eliezer bem falou, mas quando a gente faz, a gente quer divulgar, né? E ainda mais quando a gente está representando o povo que ele elegeu, né? Então, normal que um parlamentar, por mais que ele seja reservado e só fale em alguns momentos, como balanços, como relatórios, enfim, mas que ele pontue e enumere seus feitos, porque é para isso que ele está lá na casa, não só para fiscalizar, mas para apresentar projetos que interessam a comunidade. Agora, que bom, é uma mulher, né? É uma parlamentar, tem a sua história, mas eu, sinceramente, pelo menos desconheço a questão das bandeiras de luta. Então, eu creio que nós, mulheres, queremos sim mais representantes, precisamos, temos outras líderes, outras mulheres dos diversos partidos que podem estar concorrendo nas próximas eleições, mas nós realmente, acho que nós eleitores, e aí eu falo como eleitora, queremos ter representantes femininas que atuem, né? Homens e mulheres, enfim, de qualquer gênero, mas que atuem. Mas as mulheres, principalmente, nós estamos reivindicando esse momento. É um momento político, é um bom momento, é um momento de solicitação da própria população. Então, creio que, além de ser reservado ou reservada, né, no caso da nossa vereadora aí citada e que foi entrevistada, a Poliana, temos sim que saber sempre o que é que cada parlamentar está fazendo. Então, serve também, acho que de exemplo até para as mulheres que estão interessadas em entrar na política. Às vezes, a parlamentar não é muito bem vista quando age dessa forma tão reservada. Acho que realmente o bom é divulgar suas ações e agir, né? Concordo.
O deputado estadual e presidente do Solidariedade, Evaldo Gomes, comentou o fato de que o partido agora não está mais aceitando filiação de nomes com mandatos para disputar as eleições de 2022 pelo Solidariedade. Mas há uma exceção. O partido sempre estará de portas abertas para receber de volta a deputada Marina Santos, deputada federal, que deixou o Solidariedade para se filiar ao PL e agora, por conta da chegada de Jair Bolsonaro, a sigla, quer sair do partido. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Eu acho que a Viviane, ela apenas ratificou, né, o que a executiva já decidiu, ou seja, nós não aceitaremos nenhum parlamentar de mandato, seja ele estadual ou federal. Mas nós também aprovamos, dentro dessa decisão da executiva, e a Viviane, que é a nossa segunda vice-presidência, estava presente e concordou, é que tem nomes que nós estamos avaliando. Dentre esses nomes, a deputada Marina. Não houve nenhum veto, nem por parte da Viviane, nem por parte de nenhum outro membro da executiva. A deputada Marina, ela já foi do Solidariedade, ela saiu pela uma questão de estratégia eleitoral dela, mas que nesse momento a estratégia eleitoral que ela estava desenhando dentro do PL não deu certo. E diante disso nós estamos abrindo a porta para a Marina, caso ela queira voltar. Porque tanto a Marina como o ex-deputado Marinha, eles se encaixam dentro dessa estratégia do Solidariedade. Por que não aceitar parlamentares com mandato, deputado? Olha, porque é isso, o grande problema dos partidos é justamente isso. Você tem um partido que tem 1 ou 2 deputados e a dificuldade que ele tem de construir a chapa, de trazer mais pré-candidatos, está fazendo com que os próprios partidos deles fiquem engessados. Então, diante disso, nós estamos construindo uma chapa, seja de estadual ou federal, no critério de igualdade. Então, diante disso é que nós não aceitamos deputados com mandatos, seja para estadual ou federal. Apenas a exceção que nós abrimos foi da deputada Marina. E aí, João Magalhães, sentiu honestidade nesse convite? Sinceridade. Sinceridade. Brincadeira. A volta dos que não foram, né? No caso, a deputada Marina Santos, retornar ao Solidariedade. Olha, eu não vou entrar na seara se eu vi sinceridade na fala do deputado Evaldo Gomes, mas é certo que um pouco de ironia, com certeza, tem em toda essa discussão, pelo menos do destino. Se não tem ironia do deputado Evaldo Gomes, mas tem ironia do destino, porque a deputada Marina saiu do Solidariedade para ir para o PL. Isso, o deputado Evaldo Gomes, inclusive, estava aqui, né, no Sistema O Dia de Comunicação, concedendo uma entrevista, onde dizia que não via nenhuma possibilidade de Marina Santos sair do partido. Depois ela acabou saindo, agora ele abre as portas para caso ela queira retornar. Então eu diria que há uma ironia, se não do deputado, mas pelo menos do destino, caso ela entenda que esse é o melhor caminho para ela. Obviamente que não é só o Solidariedade que tem na base aliada, há outros partidos que têm interesse na filiação da deputada Marina. Afinal de contas, as eleições de outubro para deputado federal vão ser bastante concorridas. Cada partido vai lutar para ter o maior número de candidaturas competitivas, porque isso, no final das contas, vai ajudar na conquista, né, de cadeiras na Câmara Federal. Muito bem. Eliezer, comenta aí para a gente. Bom, importante este pronunciamento, este posicionamento do deputado Evaldo Gomes, porque alguns presidentes de partidos, nos bastidores, dizem que não aceitam e perante o público dizem que aceitam, ou seja, se contradizem nesse momento. Políticos. E aí o deputado Evaldo Gomes não, está sendo o mais claro e transparente possível nesse processo. Ele entende, né, pela sua estratégia que ele coordena, que ter muitos nomes com mandato eletivo, ou seja, pré-candidatos com alta expectativa de voto, de reeleição, isso atrapalha e isso espanta líderes de menor potencial, mas que são agregadores importantes para o partido. Nós temos que lembrar que na eleição proporcional, quem conquista as cadeiras no parlamento são os partidos. Em primeiro lugar, no primeiro momento, os partidos. Depois é que se consideram os candidatos mais votados para finalizar a ocupação das vagas. Então é importante pensar no todo, no grupo, e não somente em nomes isolados. Não adianta ter bons nomes que por si só não vão conseguir o êxito. Precisa um grupo mobilizado e motivado. Então, se uma liderança de menor expressão é atraída para um partido que ela não tem a menor chance de ser eleita,
Isso pode gerar desmotivação, isso pode gerar um sentimento de que alguém está sendo apenas usado como bucha ou como legenda, enfim. É preciso fortalecer o sentimento de todos os pré-candidatos que compõem, para assim se ter um resultado mais seguro ao final da eleição. O deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, João de Deus, defendeu o lançamento da pré-candidatura oficial de Rafael Fonteles ainda em janeiro de 2022. Dia 15 de janeiro, o partido pretende reunir o diretório estadual, exatamente a instância maior aqui no estado do Piauí, para a gente definir algumas estratégias para 2022, sem dúvida nenhuma. Não é o pré-lançamento, digamos assim, do nosso candidato a governador e senador, até para que eles possam, com base nessa decisão, tomar decisões necessárias de organização, de programa de governo, tudo isso é importante. Por isso que os partidos vão se definindo um pouco mais cedo aí em relação a essas pré-candidaturas, para poder organizar, portanto, aquilo que é necessário para até a convenção estar apresentando para a sociedade piauiense. Muitos partidos falam que as definições só devem acontecer nas convenções. Não seria uma data precipitada, janeiro? Não, os partidos em geral, eles lançam, e isso está previsto na legislação, de pré-candidaturas, exatamente por essa razão. Ninguém elabora plano de governo assim no estalar de dedo. Isso requer todo um procedimento de escutar segmentos da sociedade, de reunir pessoas especialistas em vários assuntos, de debater esses assuntos, os problemas do Estado, para conter isso num programa de governo. Então, o ideal é que na convenção você já tenha um programa de governo para apresentar para a sociedade. Pronto. Daí porque os partidos têm a necessidade de se reunir bem antes e de já estar definindo. Por quê? Porque o pré-candidato ele precisa se organizar. Ninguém se lança na candidatura de última hora, ou se lança de última hora, está fadado ao fracasso. Só acrescentando uma informação, o governador Wellington Dias vai contra esta data que pensa o Partido dos Trabalhadores e falou durante declarações à imprensa que prefere não lançar oficialmente o nome de Rafael agora. De acordo com o governador, é melhor seguir a lei, esperar que o prazo se aproxime e esperar para fazer esse anúncio no dia 2 de abril do próximo ano, época das convenções partidárias. Diga lá, Eliezer. Só para complementar essa informação que você está dando, o presidente do partido, o deputado Francisco Lima, também nos confidenciou já hoje que não está garantido o lançamento dessa pré-candidatura, conforme colocou aí o deputado João de Deus. Ele, como presidente do partido, também defende essa mesma linha de pensamento do governador, que é melhor esperar um momento posterior, que vai ter sim um evento dia 15 com outros objetivos, que não necessariamente o lançamento de pré-candidaturas. Então, concluindo, nós temos então o desejo do governador Wellington Dias para fazer este anúncio em 2 de abril do próximo ano, época das convenções partidárias. Todos os detalhes do que eu estou falando aqui você vai encontrar na reportagem de Tássio Cruz, que está publicada no seu portal odia.com. E aí, Edna, você vê benefícios em se esperar? Porque, veja bem, se você se antecipa, você fica mais exposto. Você pode, sim, o candidato pode colocar suas pretensões, pode colocar seus projetos, pode ter um ponto positivo, um olhar positivo, mas ele também pode se expor demais, principalmente a oposição mesmo, que quer munição, né, para criticar, para rotular e até, enfim, fake news. Eu acho que tudo tem seu tempo certo e a gente está sempre falando aqui que falta muito ainda para 2022, mas a gente sabe que para os políticos e para quem gosta de política e o piauiense adora, não falta, né? A pré-campanha, mesmo que não oficial, já está nas ruas, mas a gente tem visto aqui muitos políticos com cautela. Temos mostrado aqui, né, falamos esses dias do deputado Marden, né, mostramos aí a cautela dele ao falar, das mudanças, enfim, da movimentação partidária, tanto no PSDB como outros políticos que a gente espera que venham aguerridamente falar das suas pretensões e dos seus
dos seus objetivos. Então, parece que é uma hora não de afobação, né? Não de se colocar à frente, mas de dar um passinho para trás, de recuar. E se tem as datas certas, se a gente pode seguir um cronograma, por que se expor? Para que se expor? Depende também da estratégia, né? O governador, a gente sabe como ele age, a gente acompanha aí a movimentação do governador Wellington Dias, do seu pré-candidato e também da oposição. E pelo que a gente está vendo, a hora realmente parece que não é um momento em que o governador quer expor a um pré-candidato, ainda que não oficial, dessa forma. Vamos aguardar, sabe que no PT as discussões são sempre muito acaloradas e grandes, vai ter ainda muita discussão, mas eu não sei não, esse dia 15 aí vai acabar acontecendo, entre aspas, um quase pré-lançamento, pelo que eu estou vendo. João Magalhães, bem rapidinho. Aguarda. Olha, realmente, primeiro que eu imagino que a ideia do governador Wellington Dias se sobrepõe à estratégia que o Partido dos Trabalhadores pensa. Então, não acredito que o Rafael Fontelli realize aí esse pré-lançamento de candidatura logo agora em janeiro. Outra questão é se realmente precisa esse pré-lançamento, porque toda a base aliada do governador Wellington Dias já sabe que Rafael é o pré-candidato. Ele já tem percorrido o interior do Piauí ao longo de todo esse ano de 2021, se reunido com prefeitos, com vereadores e se apresenta como pré-candidato a governador. É apresentado por outras lideranças como pré-candidato a governador. Então, imagino que realmente esse lançamento oficial seria mesmo esse lançamento antecipado seria colocar um teto de vidro na campanha da base governista. Então, por conta de tudo isso, eu imagino que a ideia, que a tese do governador Wellington Dias e também defendida pelo deputado Francisco Lima, presidente do PT, acaba sendo a que vai favorecer, né? A que vai permanecer lá na sigla. Obrigado, João Magalhães. Boa tarde para você. Valeu, Lívio. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Edna Maciel, obrigado. Aquele abraço. Já, Lívio. Já? Tá bom, boa tarde. Até amanhã. A Sônia Abrão já está chegando. Já me ligou dizendo, sai daí, então, menino. Vamos correr, né? Boa tarde a todos. Obrigada tchau, tchau. E até amanhã. Tchau, Elias. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos amigos e telespectadores. Até a próxima. Valeu. Política do dia.